Eu, quando fiz escola primária, depois escola secundária, na escola secundária especialmente, eu gostava muito de matemática e gostava de ciências, tive um bom professor de ciências. E em casa eu tinha alguns livros disponíveis de divulgação científica. Mas eu descobri, eu nem estava lendo muito esses livros, eu tinha interesse, mas o que me motivou para começar foi que eu soube que existia um curso por correspondência de rádio e televisão. Então, quando eu estava no segundo ano ginásio, era ginásio naquela época, eu resolvi fazer esse curso por correspondência, né? Instituto Monitor. Né? E recebia as aulas em casa, recebia kits para montar, né? Fiz rádio, rádio Galena, que era um rádio pequenininho, depois um amplificador, né? de som estéreo, e comecei a gostar daquilo, né? Até eu achava que minhas habilidades manuais eram tão grandes, mas realmente funcionou lá com soldador, soldando circuitos, né? Me divertia com aquilo. E lia aquelas aulas que faziam uma analogia entre circuitos elétricos e circuitos hidráulicos, canos com água, né? A água se repartindo, como a corrente elétrica se repartia nos circuitos, e comecei a ficar interessado em como é que aquela coisa funcionava, né? Além da analogia. Como é que são esses elétrons? Que coisa é essa? Né? Aí eu comecei a ler alguns livros de divulgação. Isso já foi no quarto ano ginásio, depois eu entrei no primeiro científico, que corresponde ao ensino médio hoje em dia. Então, quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio, eu comecei a ter acesso a alguns livros de divulgação científica. Eu me lembro de um livro do Einstein e do Infeld, né, sobre o conceito de campo na física. Livros do George Gamow, muito bons, sobre relatividade, né, sobre física quântica. Tinha um livro do Bertrand Russell também, que era sobre relatividade, se eu me lembro bem. E comecei a ler esses livros, né, e comecei a me interessar por isso. Mas eu tinha um receio de que, indo por essa carreira científica, eu não ia ganhar dinheiro. Então, quando eu fiz vestibular para engenharia e para física, com a ideia de fazer os dois ao mesmo tempo. Fiz vestibular para a Federal do Rio de Janeiro, para a PUC de engenharia e para a física da PUC. Não podia fazer física e engenharia ao mesmo tempo numa mesma universidade. Então, meu plano era fazer engenharia no UFRJ e física na PUC. Olha, cheguei a me matricular na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, naquela época, e comecei a cursar o curso de física. Tive a sorte de ter um professor chamado Pierre-Henri Lucie, fantástico professor, que em 2 semanas decidiu minha vida, né? Depois de 2 semanas de aulas dele, eu pensei, olha, é isso que eu quero, né? Não quero mais engenharia, eu quero fazer física, né? E aí comecei a estudar física, segui o curso do Pierre, foram 2 semestres de física dele, um curso excelente, realmente, fazia a gente pensar, né? Depois fui fazendo os outros cursos e me interessando pela ciência. Então, meu interesse pela ciência foi assim, em parte motivado pelo interesse em rádio e televisão, né, eletrônica, e assim, tem um incidente também que ocorreu, que me fez desistir dessa carreira mais técnica de rádio e televisão. Um incidente que me fez pensar que eu era incompetente nessa área. Foi assim, eu depois de concluir o curso, um amigo meu me chamou dizendo que o rádio da casa dele tinha queimado, né? Então eu fui na casa dele, verifiquei o circuito, consegui um plano do circuito dele lá no centro da cidade, fui lá pegar o plano e substituí umas peças do rádio dele, e o rádio dele voltou a funcionar. Ele ficou maravilhado, isso é mágica, né? Voltei para casa, ele muito agradecido, né? Na noite do mesmo dia ele liga para mim dizendo, Luiz, queimou de novo. Queimou de novo. Eu não tinha trocado algum componente essencial naquilo. E o outro incidente foi quando o porteiro do meu prédio, sabendo que eu estava nesse curso de rádio e televisão, trouxe um radinho dele para eu consertar. O radinho tinha silenciado, não falava mais. Eu peguei o radinho, eu não tinha nem bancada, eu trabalhava no chão, devia ter uns 13 anos de idade, eu trabalhava no chão. Eu fui sentar no chão com o radinho dele, o radinho escapou da minha mão, caiu no chão e começou a funcionar. Eu batia no rádio de um lado, do outro, e ele não parava de funcionar. Então, eu consertei o rádio por causa dessa queda. Chamei o porteiro,
mostrei para ele que o rádio estava funcionando, ele perguntou, puxa, mas eu tenho que pagar alguma coisa? Assim, não precisa pagar nada não, mas isso aí já foi um bom motivo para eu me dedicar a estudos mais teóricos, né? Então comecei a estudar mais ciência teórica, etc. Então, de certa forma, meu interesse teórico foi fruto de um fracasso, né, em aplicar o curso de rádio e televisão que eu tinha feito por correspondência, né? Mas depois disso eu fiquei, eu acho, muito satisfeito com essa escolha que eu fiz, né? E assim, a gente, até quando é criança, a gente tem curiosidade, né, sobre como é que funciona o universo. Às vezes a escola contribui muito para matar essa curiosidade, né? Mas se a escola não atrapalhar muito, a gente mantém essa curiosidade, né? Tem a idade dos porquês, né? E me lembro de um filme do Nelson Pereira dos Santos, Vidas Secas, né? Em que tem um casal com os filhos andando lá no sertão e o marido fala para a mulher, muito preocupado, olha, estou preocupado com esse nosso filho porque ele está muito perguntadeiro, né? Pergunta demais, né? Então a gente tem essa curiosidade. E fazer física, para mim, era uma maneira de poder satisfazer essa curiosidade profissionalmente, que é uma maravilha, né? De fato, a estranheza que eu sempre tive na profissão é eu devo ter que falar isso baixo até, porque às vezes as pessoas do governo podem ouvir. A estranheza era de ser pago por algo que eu gostava tanto de fazer, né? Que para mim foi sempre um hobby, né? Então é isso. Depois de fazer esse curso de graduação na PUC do Rio de Janeiro, né? Eu tive que ir para o exterior, fazer a pós-graduação lá. Fui para o exterior porque fui expulso da PUC, era a época da ditadura militar, né? Então, eu fui atingido pelo chamado Decreto 477. Meus professores na PUC me ajudaram, contactaram professores fora do Brasil, então eu pude sair para fazer uma pós-graduação fora. Fiz um doutorado nos Estados Unidos, ironicamente, né? Imagina, expulso no período de ditadura militar, considerado subversivo, mas fazendo doutorado lá nos Estados Unidos. Depois fiz um pós-doutorado, de fato fui ser professor assistente no Instituto Federal de Tecnologia, em Zurique, e eu saí do Brasil em 1969, voltei em 1977, e aí como professor da PUC do Rio de Janeiro, né? E depois em 94 para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para onde me transferi. Então, nesse período, fiz pesquisa teórica, né? Graças àquele fracasso lá não graças, mas talvez por causa daquele fracasso com rádio e televisão, mas me envolvi muito também com colegas experimentais. E isso eu procuro fazer até hoje, é uma coisa que eu acho muito bacana, né? Você desenvolve uma teoria, mas você pensa também no experimento que pode comprovar aquela teoria, que pode demonstrar algo que você obteve teoricamente e que pode até ajudar você a pensar em novos conceitos teóricos, né, em função dos resultados encontrados. Então, essa é uma parte que me reconciliou com aquela primeira experiência, né, no curso de rádio e televisão, né? Mas, assim, na profissão, eu vejo isso, eu vejo que é uma oportunidade para mim de mergulhar em questões que eu acho fascinantes, né? Como é que funciona o mundo quântico, né? Como resolver esses aparentes paradoxos da física quântica, né? Então, eu acho que trabalhar nessa área é um privilégio, né? É um privilégio, a gente trabalha, a gente procura entender essas coisas, lê artigos bacanas e produz também artigos que ajudam um pouco a compreender isso, a testar essa física quântica, a física do mundo microscópico, né?